Vivo e a cores no Instagram, YouTube ao vivo aqui com a galera. Câmera 1, câmera 2, câmera 3 e tem uma câmera lá atrás também tirando foto. Meu nome é Victor Pessoa, eu sou o instrutor Mastermind Grau Lince, formado pelo Instituto de Albuquerque como terapeuta comportamental e em ciências do sucesso pela Fundação Napoleão Hill, com sede em Indiana, dos Estados Unidos. Agora estamos dando início à nossa Mastermind Class, aula número 2, os pilares de sustentação das pessoas de alta performance, dos líderes de alta performance. Nós vamos hoje ver finalmente os 4 pilares fundamentais desse processo e vamos falar de algumas ferramentas práticas, algumas habilidades, alguns comportamentos práticos que você já pode levar para você a partir de semana que vem. Para você, semana que vem nada, Vitor, amanhã de manhã, 7 horas da manhã, na sua primeira reunião, você já pode colocar em prática as ferramentas que vão ser passadas aqui em alguns instantes. Hoje eu prometo, não vou me alongar tanto, vou ser mais objetivo, prometo sair daqui no máximo 00:40, porque tem muito conteúdo para falar, Sejam bem-vindos, pode colocar aí as suas dúvidas, as perguntas no chat, aí no YouTube, quem está acompanhando no YouTube, para quem está acompanhando no Instagram também pode mandar suas perguntas, seus comentários. A nossa equipe que está dos bastidores aqui está atenta, vai passar as informações para mim e quando for possível eu dou a palavra para vocês, eu falo os comentários de vocês, porque compartilhar vivências, compartilhar ideias é o que enriquece ainda mais a nossa apresentação. Senhoras e senhores, sem mais delongas, vamos dar início, portanto, ao conteúdo propriamente dito dessa Mastermind Class de número 2. Mas para começar, é sempre bom uma ferramenta da andragogia de ensino aos adultos propriamente dito, que é revisitar as formas, as falas, os conteúdos que foram ditos nas aulas anteriores, ou na aula anterior aqui no nosso caso. Para quê? Para que a gente possa situar todos, para que a gente possa relembrar o que foi dito e assim partir de um ponto em comum. Por isso o primeiro objetivo meu aqui é relembrar o que nós falamos na aula 1 de terça-feira. Na aula 1, senhoras e senhores, nós vimos a filosofia do sucesso de Napoleão Hill, onde tudo começou. Nós vimos como que Napoleão Hill percebeu as atitudes, os comportamentos daqueles homens e mulheres mais bem-sucedidos dos Estados Unidos da América lá no século passado. De onde surgiu a ideia, por que surgiu essa ideia, quem foi o idealizador, impulsionador dessa filosofia de fato. Essa pesquisa durou 20 anos e tinha como objetivo principal bem definido encontrar os segredos dessas 500 maiores fortunas, desses homens e mulheres mais bem-sucedidos dos Estados Unidos. E ao final, o que foi percebido, o que foi identificado é que os segredos dessas pessoas que a sociedade os reconhecia como bem-sucedidos, essas pessoas não tinham nada a ver, o segredo delas não tinha absolutamente nada a ver com o dinheiro que elas tinham no bolso, com a família que elas nasceram, com o berço onde elas nasceram. Os segredos também não tinham nada a ver com o intelecto elevado, um QI elevado dessas pessoas. Essas pessoas também não tinham nada de extraordinário, além do que eu e que você temos e que nascemos todos nós da mesma forma. Essas pessoas também não tinham nada a ver, os segredos delas não tinham nada a ver com o ramo de atividade, o negócio que elas tinham escolhido. Afinal de contas, Napoleão Hill entrevistou pessoas de tudo quanto é tipo de atividade comercial, servidores públicos, cargos de carreira pública, empresários de diversos ramos de atividade, e tudo isso foi se renovando e se consolidando ao longo das décadas seguintes. O fato é, Napoleão Hill identificou que os segredos, aquilo que fazia essas pessoas terem maior performance do que as outras, estes segredos estavam completamente ligados a comportamento.
atitudes e habilidades que aquelas pessoas colocavam em prática na vida delas. Ao invés de ficar só no discurso, ao invés de ficar só no campo das ideias, aquelas pessoas de fato praticavam aqueles comportamentos. Tinham por hábito, vejam bem, tinham por hábito ter um comportamento que, somado diariamente, dia após dia, ao longo do tempo, levavam essas pessoas a terem resultados acima da média. Foi isso que nós falamos na aula de número 1. E nós vimos que existe um processo, existe todo um processo de construção lógica para se chegar a um resultado efetivo ao final. Esse processo já reconhecido pela neurociência, reconhecido pela psicologia, pela teoria comportamental cognitiva, tudo isso já reconhece que tudo que nós fazemos, todo o nosso comportamento final, ele parte inicialmente de um pensamento. Nós recebemos estímulos externos através da nossa visão, através do nosso paladar, através do nosso tato, através da nossa audição e às vezes até mesmo através do que nós internamente sentimos, percebemos e reagimos dentro do nosso ser. Tudo isso influencia e gera em nós um pensamento. Esse pensamento automaticamente leva a uma emoção interna, algo de raiz, algo interno que é só seu, e essa emoção invariavelmente vai levar a uma ação, um comportamento, e esse comportamento com o tempo vai te levar a um resultado, seja positivo ou seja negativo, mas ele vai levar um resultado. O fato é, tudo que você faz, a forma como você está sentado aí agora, assistindo esta live, essa apresentação, você que está aqui, o pessoal que está aqui presente, eu estou focado aqui no Zoom, mas tem o pessoal aqui sentado aqui também. Essas pessoas, tudo que você está aí fazendo aí, ó, você está sentado, a forma como você está se posicionando aí, a sua expressão corporal aí agora, elas é fruto de um hábito que foi construído lá com uma percepção do meio. Você viu às vezes seu pai fazer assim, a sua mãe fazer assim, alguém muito querido, próximo fazer assim. Isso levou um pensamento, ainda que você não tenha percebido ele conscientemente, mas você pensou, opa, se ele faz assim, eu devo fazer igual. Esse pensamento surgiu em algum momento da sua história, ainda que você não se lembre dele, mas ele apareceu lá, e ele levou uma emoção que pode ser de conforto. Opa, eu estou copiando meu pai, estou copiando a minha mãe, estou copiando essa pessoa querida, então estou no lugar certo, estou fazendo certo. Isso gera uma emoção, que é uma emoção positiva, uma emoção de conforto. E esse comportamento gerado ao longo dos anos fez com que você agora estivesse aí sentado na cadeira onde você está sentado, ou às vezes deitado na sua cama, numa posição específica que é só sua, que é do seu jeito, mas a forma como você está sentado é um hábito construído por esse processo. A forma como você está bebendo o seu copo de água aí agora, se você gosta da água gelada, se você gosta da água mais morna, se você gosta da água quente. Existe gente que gosta de água quente aqui, não sei, mas pode ser que sim. E aí você aí está fazendo tudo isso porque você construiu esse processo automaticamente na sua mente e você criou esse hábito. Mas o que nós vimos, o segredo maior da aula número 1, foi que no fundo, esses pensamentos que nos levam a esses comportamentos na frente, esses pensamentos, todos os nossos pensamentos são viciados. São viciados pelas nossas crenças, pelos nossos valores e pelas verdades que nós acreditamos. Ninguém consegue ver, sentir, perceber um estímulo externo ou interno e fazer um pensamento completamente livre, limpo, cristalino com essa percepção. Não tem jeito. Nós percebemos, pensamos e reagimos a esses estímulos de uma forma viciada pela uma viseira que nós colocamos na nossa frente, que é as nossas crenças, os nossos valores. E a principal crença, aquela que vai mais influenciar na sua performance, no seu comportamento, é aquela crença sobre você mesmo. Aquilo que você acredita sobre você, o que você acredita sobre você é o que está de fato influenciando maior parte do tempo sobre os seus resultados.
Se você recebe um estímulo, por exemplo, se eu pedisse agora para alguém vir aqui me substituir, colocar no meu lugar, alguém aqui que está aqui presencialmente aqui comigo, vem cá, assume meu lugar aqui, porque me deu uma dor de barriga aqui enorme, eu não consigo mais conduzir, por favor, assume aqui no meu lugar. Pode ser que você tenha recebido um estímulo externo, e internamente esse estímulo vai passar por essa peneira das suas crenças e dos seus valores, e vai que a sua crença é que você não consegue falar em público. Por algum motivo internamente você tem uma verdade aí, uma verdade absoluta que diz assim para você: eu falar em público, pagar esse mico, dar esse vexame, me expor ao ridículo? Não vou não, de jeito nenhum. Para ir lá na frente eu vou gaguejar, lá na frente eu vou tossir, vai me dar branco, eu vou esquecer. E aí esse filtro dessa verdade vai fazer com que a sua emoção seja o quê? Uma emoção negativa. E essa emoção negativa vai fazer você se fechar às vezes. Talvez a ação seja cruzar os braços, talvez a ação seja baixar a cabeça para não ser visto, não ser lembrado, né? Não, por favor, não, eu não, escolhe outro, por favor, escolhe outro, eu não. Não é isso? Pode ser que a sua reação seja: agora exatamente que ele me chamou, me deu uma vontade de beber água, aí você levanta e vai beber uma água, e acaba que esse filtro negativo que você tem sobre você mesmo faz com que o seu comportamento seja negativo, não seja tão adequado, ou que a sua resposta não seja tão adequada ao que o mercado está exigindo, ou ao que a sociedade está exigindo de você, que a sua profissão está exigindo de você, que a sua família está exigindo de você. E aí no final das contas, o seu resultado é um resultado abaixo das expectativas, abaixo do que você gostaria que fosse. Mas está tudo bem. Por que está tudo bem? Porque você está no lugar certo. Aqui nós vamos começar a mudar essas crenças internas e vamos trabalhar os nossos comportamentos de maneira consciente, porque tudo isso que a gente faz, se a gente não trabalha, se a gente não prepara, toda essa resposta, todo esse caminho neural, ele é feito de maneira rápida e inconsciente. E quando é inconsciente, a gente mal percebe, a maioria das vezes nem percebe que aconteceu. A gente só vai perceber quando o resultado aparece. E quando o resultado aparece sendo negativo, não dá mais para resolver, não é assim? Mas tudo bem. Nós vimos também na aula de número 1 que Napoleão Hill tem uma fórmula do sucesso, não é isso? Tem uma fórmula do sucesso. E a fórmula do sucesso é simples. Sucesso nada mais nada menos é do que senão o resultado do seu poder pessoal. Sucesso é igual ao seu poder pessoal. E o que é poder pessoal? Recapitulando para quem está chegando aí agora, o pessoal chegando aí, o Marcos, a Priscila, que bom que vocês estão aqui, o pessoal do Instagram aqui, da Mastermind Minas Gerais, os nossos canais oficiais, Mastermind Contagem aqui também, Mastermind BH do lado de cá. Hoje aqui eu estou igual o Tom Cruise, câmeras para todos os lados. O fato é, Napoleão Hill disse que poder pessoal é a soma das suas atitudes com as suas habilidades. Quer ter sucesso? Fácil, aumente o seu poder pessoal. Beleza, como eu faço para aumentar o meu poder pessoal? Simples, aumente as suas atitudes e desenvolva as suas habilidades. E a primeira habilidade de todas, a primeira atitude de todos que nós devemos ter é uma atitude mental positiva. A sua mente, aquela ideia central, aquilo que você pensa sobre você mesmo, as suas crenças e os seus valores, precisa se tornar de tal maneira que se torne positiva para você, o que você olhe para você e se reconheça como capaz de atingir o resultado esperado, de conquistar a meta que você traçou para você, ou dar as respostas adequadas, sabe para quem? Para a sociedade, para o mercado, para o seu patrão, para o seu chefe, para a sua família, para quem quer que esteja ali te cobrando. Às vezes, a pessoa que mais te cobra, sabe quem que é, senhoras e senhores? Sabe quem que é? Somos nós mesmos. E às vezes você só quer dar uma resposta melhor para você mesmo. Ótimo. Tudo isso foi dito na aula de número 1 do nossa Mastermind Class.
Hoje nós vamos falar então como desenvolver essas habilidades e essas atitudes, mas espere, nós não vamos entregar assim todas as ferramentas, vamos ver algumas hoje aqui, fato, vamos ver muitas aqui hoje, mas se você quer desenvolver as 17 leis do êxito de Napoleão Hill, você vai de fato fazer o treinamento Mastermind. Passa aí, vamos trabalhar aqui. Aqui atrás está aqui, ó. Olha que bacana que nós preparamos aqui o slide com a nossa Mastermind Class. Pode passar. O fato é, nós estamos iniciando aqui a aula de número 2. Pode passar lá para a aula de número 2, Paulo. Pode ir para frente. Ó, agora o slide funcionou. Olha que legal. Quando não precisa, o slide funciona. Na terça-feira passada o slide não funcionou, mas está tudo bem. Pode ir passando, Paulo. E aqui eu vou falar para vocês o seguinte, senhoras e senhores. Tudo isso nós vimos na semana passada. Tudo isso aqui vimos na semana passada. Hoje nós vamos ver então como alimentar as nossas atitudes e as nossas habilidades. Napoleão Hill, ao longo de todo esse processo, identificou de fato 17 comportamentos, 17 habilidades e atitudes que ele percebeu que aquelas pessoas que praticavam, que colocavam de fato no cotidiano do seu dia a dia, né, na atitude do dia a dia, tinham resultados acima da média, tinham resultados que a sociedade os reconhecia como superiores aos demais. Superiores no sentido de financeiro, no sentido de conseguir as metas, no sentido de realizar os seus sonhos, no sentido de construir uma família feliz, não importa. As metas eram batidas independente da área. São 17 comportamentos, senhoras e senhores. 17 formas de se lidar com as circunstâncias do dia a dia, lidar com as adversidades, lidar com os projetos e com os sonhos internos, os desejos internos. Mas todas essas 17 habilidades, elas podem ser de alguma maneira agrupadas em 4 pilares fundamentais da obra de Napoleão Hill, 4 pilares fundamentais da alta performance, que é o tema da nossa Masterclass. Isso, é aí mesmo, pode passar aí, ó, habilidades e atitudes, tá aí, ó, as 17 leis do êxito de Napoleão Hill, com todas elas aqui, ó, nós vamos passar por algumas, mas você quer praticar mesmo, quer colocar na prática, você tem que vir fazer o treinamento Mastermind, ao vivo, presencial, 12 semanas, para gerar hábito, para fazer a coisa acontecer na sua vida. Mas nós vamos falar aqui hoje, fica tranquilo, nós vamos falar algumas aqui hoje. Desses 4 pilares, senhoras e senhores, eu vou falar do primeiro. O primeiro deles é liderança situacional. Napoleão Hill percebeu que algumas habilidades, algumas atitudes estavam inseridas dentro do campo que nós hoje chamamos de liderança situacional. E o que é liderar, senhoras e senhores? Quem puder participar aí, ó, tá no Instagram, aqui no Instagram, aqui está no Instagram lá também, pode mandar aí para nós no chat, quem está no Zoom também pode mandar. O que é liderança para você? O que você já ouviu sobre liderança? Será que liderança é só para quem nasceu como líder? Será que liderança é só aquela pessoa que tem um cargo elevado dentro da empresa? Será que liderança é só para as multinacionais, as corporações, as grandes corporações? Pensa aí, coloca por favor aí no chat o que você pensa sobre liderança. Eu vou falar aqui sobre o que é liderança para Napoleão Hill, o que é liderança para Mastermind. Liderança, olha, colocaram ali, ó, o Luiz já colocou, é saber guiar a equipe por bons caminhos. Esse Felipe é o cara, esse Luiz Felipe é o cara, vou dizer para vocês, ainda não conheço pessoalmente, mas já sei que é o cara, ótimo, é isso aí, ó. Conduzir pessoas, conduzir equipes para lugares melhores. Para nós aqui, o conceito de liderança simples, de forma objetiva, é conduzir pessoas para lugares melhores. Ponto final. É simplesmente isso. Acontece que conduzir pessoas não tem absolutamente nada a ver com o cargo, a função, a hierarquia ou a posição hierárquica que você está. Para nós aqui, liderança é quem conduz. E sabe quem conduz? Sabe quem de fato conduz? Quem conduz, independente do cargo, é aquela pessoa que mostra o caminho, igual o Luiz Felipe colocou aqui. E quem mostra o caminho, senhoras e senhores, é aquele que decide. Aquele que toma decisões, que faz as escolhas.
e das quais as pessoas seguem, essas pessoas são líderes, mesmo ainda que essas pessoas tenham cargos inferiores dentro de uma organização. Nós costumamos dizer que liderança é que nem água, ocupa todos os espaços. Porque em alguns lugares, senhoras e senhores, algumas empresas, vamos pegar primeiro o exemplo de empresas. Algumas empresas, existem os cargos hierárquicos, existem as posições bem definidas para todo mundo. Existe às vezes um cargo de liderança, o diretor, o gerente, às vezes o sócio da empresa. Mas se essas pessoas não tomam decisões, se essas pessoas não conduzem pessoas para os caminhos corretos, se essas pessoas ficam de mimimi, reclamando, choramingando para os cantos, se essas pessoas demoram a tomar decisões, se essas pessoas não tomam atitude de fazer algo, de escolher um caminho e mostrar como se faz, ou seja, se essas pessoas não vão à frente, alguém dentro da organização costuma tomar essa posição. E eu não estou falando de maneira formal, não, estou falando de maneira prática. A pessoa simplesmente, gente, já que está demorando lá, vamos fazer assim, Não, mas o nosso líder, o nosso chefe ainda não tomou decisão, ou tomou uma decisão contrária, fala, mas isso vai dar errado, vamos por aqui. E aí a equipe toda segue por essa pessoa e não pela pessoa de fato que é o líder da empresa. Já viram isso acontecer aí na sua organização, na sua empresa? Às vezes está acontecendo com você mesmo. Você que às vezes tem uma posição de líder, que não demora para tomar decisão, que fica divagando, demorando, que fica indo e voltando, até toma decisão, mas volta atrás, toma outra decisão, volta atrás, toma decisão, volta atrás. A gente não sabe para onde está indo, líder que não sabe para onde está indo, acaba que alguém toma a frente e faz o seu lugar. Por isso, para nós aqui é liderança situacional. E aí, nem sempre ser chefe é ser líder. Concordo, corretíssimo. Concordo plenamente, Luiz Felipe. Nem sempre ser chefe significa ser líder. Não, às vezes o líder é um funcionário de hierarquia inferior. Agora eu estou falando muito de empresa, né? Mas e dentro de casa? Dentro de casa isso acontece também. Pai e mãe que às vezes demora para tomar uma decisão, pai e mãe que às vezes fica com o desafio toma uma decisão, volta atrás, pai que chega, a filha chega, né, fala assim, pai, posso fazer tal coisa? Aí o pai fala assim, vem com sua mãe, não é assim? Quem nunca disse isso aqui, que atire a primeira pedra, né? Eu fico tranquilo que eu sei que ninguém vai tirar pedra, até mesmo porque eu estou online, não sei essas pessoas que estão aqui, essas 20, quantos temos aqui? 23 no máximo, ótimo, tá vendo? Mas não tem pedra aqui, né? Pelo menos não tem pedra aqui, então tá bom. Mas o fato é que, se pai e mãe não tomam decisão, o filho toma. E já viu o filho tomar decisões pela casa? Acontece diariamente. O filho toma decisão pela casa, nós vamos fazer tal coisa, no final de semana nós vamos em tal lugar, no final de semana eu quero fazer tal coisa. Não, filho, mas nós estamos sem dinheiro, mas eu quero, aí não, que vê, está todo mundo lá onde o filho pediu. Ou seja, apesar da posição paterna de autoridade, você não é líder. Quem é líder às vezes é a criança que está tomando as decisões pela família. Então liderança, senhoras e senhores, não é cargo, não é posição, não é ser chefe. Liderança é situacional, depende da situação, e qualquer um pode assumir a liderança, até mesmo quem não é líder de ninguém. Sabe por quê? Porque pelo menos uma pessoa você é líder, e isso eu tenho certeza absoluta. Porque a primeira pessoa que nós conduzimos para um lugar melhor é a nós mesmos. Então se não tem ninguém para você liderar hoje, às vezes você não tem uma posição numa organização, às vezes você está começando o seu negócio agora e você é um exército de um homem só, ou de uma mulher só, não é isso? Você pode liderar você mesmo para um lugar melhor. Basta decidir, basta tomar escolha, basta de fato tomar as decisões. O segundo pilar fundamental, senhoras e senhores, depois nós vamos aprofundar nele, fiquem tranquilos. O segundo pilar fundamental é o relacionamento humano, é a arte de lidar com pessoas, porque independente do que aconteça com você, independente do ponto que você está aí hoje, ou dos seus desejos, dos seus projetos, você vai ter que saber lidar com pessoas.
Pessoas estão envolvidas em todos os aspectos humanos, afinal de contas é isso que nós somos. Então, se você tem um negócio próprio, por mais que você não tenha nenhum funcionário, nenhum colaborador, você tem cliente, e o cliente é um ser humano. Você tem fornecedor, e fornecedor é um ser humano. Talvez você tenha ali uma equipe, tem que contratar uma equipe de marketing, tem que contratar uma equipe jurídica, um contador, tudo isso aí é seres humanos em volta, e aí você precisa de fato saber lidar com eles para conseguir o melhor deles, conseguir a cooperação, conseguir fazer com que eles contribuam mais para você, fazer com que eles façam mais do que o combinado para você. Olha que legal isso. Então, o segundo pilar fundamental que Napoleão Hill identificou nas homens e mulheres mais bem-sucedidos é justamente essa capacidade, essa habilidade fundamental de saber lidar com as outras pessoas. Sem isso, as pessoas até conseguem, por um tempo, uma posição elevada, um resultado interessante, mas não dura. Não dura. A 10ª lei do êxito, essa que está aqui, ó, bem aqui que eu estou apontando aqui, ó, no zoom aqui, ó, personalidade agradável. Às vezes as pessoas me perguntam: Vitor, mas personalidade agradável, ela é uma influência no resultado final, na alta performance final? Eu falo, sim, é. Napoleão Hill já disse isso há muitos anos, desde 1928 que ele diz isso. Mas por quê? Aonde que uma personalidade agradável pode de fato influenciar na alta performance? A personalidade agradável ou personalidade atraente, ela é fundamental para a longevidade do seu negócio. Porque às vezes você pode ter um projeto muito bem planejado, muito bem, uma estratégia muito boa, você pode ter um produto maravilhoso para vender, uma prestação de serviço eficiente, um produto que realmente faça sentido para o mercado, e aí você vai começar a vender, você vai começar a faturar, lógico, você vai se elevar dentro do nível hierárquico da pirâmide social, mas se você não souber tratar as pessoas, se você não souber conversar com elas, se você não souber respeitar essas pessoas, se você não souber convencê-las do seu negócio, mais cedo ou mais tarde, geralmente muito cedo, o seu negócio vai ruir, por melhor que seja o seu produto, porque você não soube lidar com as pessoas no meio do caminho. Ela é fundamental, portanto, para a longevidade do negócio. E o terceiro pilar fundamental é as competências emocionais. Senhoras e senhores, quem aqui tem preocupações além de mim? Eu tenho preocupações. Eu estava preocupado aqui antes de começar esta segunda aula da nossa Mastermind Class, porque os equipamentos, sabe como é que é, né? A gente até sabe lidar com o ser humano, mas com equipamento, com tecnologia, a gente vai batendo a cabeça mesmo. Mas a gente vai colocando, ajustando, e estava chegando a hora de começar a aula e os equipamentos ainda precisando ser ajustados. O fato é, a gente conseguiu, ótimo, deu tudo certo, e o bom é, funcionou. Mas antes disso, gerou uma preocupação. E se você tem preocupação, meu cara, clica nesse aviãozinho aí do Instagram. Você que está no Instagram aí, ó, você que está no Instagram aqui também, clica aí no aviãozinho e manda para uma pessoa que você sabe que está ansiosa, que está preocupada. Você fulano, você que está preocupado, você que está aí ansioso, que eu estou percebendo que você anda cabisbaixo, você anda coçando a cabeça demais, você anda sem dormir às noites por tanta preocupação, manda esse vídeo, manda essa live aqui para eles, porque é bom ouvir isso aqui. Todos nós temos preocupações, senhoras e senhores. A questão é, toda vez que eu estou preocupado, toda vez que eu estou ansioso, eu não estou 100% de mim.
eu não consigo entregar 100% da minha performance, eu não consigo entregar 100% do meu resultado, se no meio daquele processo cognitivo que nós falamos na sessão número 1, lá dos pensamentos que geram emoções, que geram ações, comportamentos que vão gerar resultados, se no meio desse processo o meu pensamento já é ansioso, já é preocupado, vai gerar em mim uma emoção do medo. Ansiedade é uma emoção, né? É um sentimento ligado ao medo. Medo de que algo no futuro vai acontecer e vai acontecer de forma negativa. É isso que é a preocupação. Eu tenho medo que algo no futuro aconteça de forma negativa. Então hoje, no presente, eu me comporto de maneira o quê? Ansiosa. Os meus pensamentos são negativos, preocupados. As emoções estão relacionadas ao medo e à ansiedade. Vai gerar um comportamento, e esse comportamento, ele não é 100%. Ele não vai ser o melhor que você pode dar. E se esse comportamento, se essa ação viciada não é 100%, não é a melhor que você pode dar, o resultado final, a consequência dessa ação contínua, prolongada, habitual, de maneira preocupada e ansiosa, vai chegar no final e vai gerar um resultado que pior do que poderia ser. Pior do que poderia ser. Por isso, o quarto pilar fundamental da filosofia do sucesso de Napoleão Hill é as competências emocionais. Você se conhecer internamente, saber os seus limites, saber reconhecer quando que você está ansioso, porque tem pessoas aqui que eu sei, pessoas aqui, pessoas ali, tem pessoas aí também no meio aí, ó, que de vez em quando não sabem que estão ansiosas, não sabem que estão tristes. Acontece ou não acontece? Produção? Acontece ou não acontece? Produção, aconteceu isso também aqui, recentemente com a gente. Não sabe, aí você fala para a pessoa, o que está acontecendo contigo? Você está... Estou sentindo você cabisbaixo, estou sentindo você triste, você que é uma pessoa tão animada, cheia de entusiasmo, você não está assim hoje? O que foi? Eu? Não, que isso, está tudo bem, tudo normal. A pessoa nem se reconhece como ansiosa, ela nem sabe medir em que ponto que ela está, se ela está ansiosa, se ela está com medo. Medo de quê? Às vezes a pessoa está com medo, não sabe nem de quê que está com medo. Acontece isso também. Acontece da pessoa às vezes estar alegre ou está com raiva de alguma coisa e não sabe nem porquê. Então, em primeiro lugar, é se reconhecer, saber reconhecer em si mesmo que tipo de emoção está passando. E depois que saber qual tipo de emoção, também saber qual que é a origem dela. E muitas vezes, senhoras e senhores, muitas vezes, quando você vai analisar o porquê que você está sentindo aquilo, porquê que você está sentindo aquela emoção, você vai ver que a origem dela é um pensamento, dentro do nosso processo lá, da construção lógica do resultado, dentro daquele processo, o pensamento que gerou aquela emoção negativa, às vezes um pensamento sem sentido, às vezes um pensamento que não tem nada a ver, às vezes você está preocupado à toa. Às vezes, quando você joga a luz da razão desse pensamento, né, nesse pensamento viciado, você percebe que ele está viciado, e está viciado por uma coisa que não faz sentido mais. Talvez fizesse sentido lá na sua infância, quando você tinha 5 anos, quando você tinha 3 anos, quando você tinha 7 anos talvez, mas hoje na vida adulta, depois de tanto tempo, não faz sentido mais. E até hoje pessoas são mãos de vaca com dinheiro, ou gastam demais o dinheiro, porque lá na infância foram pobres, às vezes passaram dificuldades, mas hoje já são pessoas bem-sucedidas, são profissionais de posições bem elevadas, ganham dinheiro, mas agem como se estivessem lá na infância ainda. Aí quando usa a razão, fala, opa, por que eu estou fazendo isso? Não faz sentido mais. Isso são competências emocionais. Isso que precisa ser identificado em cada um de nós, né? Você que está aí, você que está aqui, vai colocando aí que ficha que está caindo aí para você. E na hora que cair a ficha aí, eu mando um aviãozinho para quem precisa escutar isso também, para quem merece escutar tudo isso também. Fechou? Coloca aí, que ficha que está caindo aí para você? Coloca para nós aqui, que depois a gente faz os comentários aqui, tá? E por último, o quarto pilar fundamental, senhoras e senhores, é a comunicação eficaz.
Não adianta saber tudo isso, não adianta ter tomada de decisão rápida como um líder, saber lidar com pessoas, saber controlar suas emoções, se você não comunica isso para os outros, se você não demonstra essa segurança para os demais, se na hora H, na hora de se movimentar e vir aqui à frente, sobre os holofotes, eu tenho um holofote aqui, eu tenho um holofote ali, eu tenho um holofote ali, tem um holofote aqui bacana, olha só, aí tá vendo a galera com o holofote segurando aí, na hora que você estiver nos holofotes, se você não souber transmitir a sua ideia, se você não souber convencer o outro, se você não souber vender a sua ideia, quem aí é vendedor de fato? Quem é vendedor de fato? Eu estou tentando. E quem é vendedor de ideias? Vendedor de ideias, senhoras e senhores, somos todos nós, porque você vai terminar essa live aqui e talvez você vai virar, você está aí com a sua esposa, está com o seu marido, está às vezes ainda no local de trabalho, eu sei que tem gente ainda no local de trabalho, você vai vender uma ideia para alguém, vai falar, amanhã vamos fazer tal coisa, ou hoje à noite ainda vamos sair aqui para comer uma pizza, ou talvez você não tenha ninguém, mas você vai vender a ideia para você mesmo, vai falar, depois de ouvir tanta coisa que eu ouvi desse carinha chamado Victor aí da Mastermind Treinamentos, eu mereço pelo menos um copo d'água, né? Tá bom. Um café, se eu tomar um café agora eu não vou dormir. Mas você vai vender uma ideia para você. Mas para vender ideias é preciso ter uma comunicação eficaz, é preciso transmitir a informação de maneira que você seja entendido e, além de entendido, ser atendido. Porque tem muita gente que nem se faz entender. Fala, e as pessoas não entendem, não saem do lugar, não se movimentam. Alguns até são entendidos, mas não convencem ninguém. E aí as pessoas também continuam no mesmo lugar, porque até entendi, mas para mim não faz sentido isso. E aí ficam na zona de conforto parada. E a primeira pessoa que você se comunica, adivinha quem que é? É você mesmo. E às vezes você está mandando ideias para você e dizendo assim, olha, eu tenho que ter resultado melhor, talvez no final do ano, naquela virada mágica que acontece todo final de ano. Que virada mágica é essa? É quando o dia 31 de dezembro vira dia 1º de janeiro do outro ano. E nessa viradinha mágica você lançou alguns pensamentos para você mesmo. Esse ano vai. Esse ano eu emagreço 10 quilos, esse ano eu faturo 1 milhão, esse ano eu troco de carro, esse ano eu visito Roma, esse ano eu vou para a praia. E às vezes vai passando os dias, vai passando as semanas, vai passando os meses, nós já estamos na metade do ano de 2024 e os projetos às vezes estão ficando no meio do caminho, às vezes não, eu sei que na maioria de nós aí fora vai ficando no meio do caminho, porque você até se comunicou, mas não se movimentou. Você comunicou com você mesmo, mas não se movimentou. Por quê? Porque aquela ideia central, aquela crença que nós falamos lá na sessão número 1, na aula de número 1 dessa Mastermind Class, aquela ideia central, ela permaneceu negativa. Porque nós temos desejos, senhoras e senhores, nós temos sonhos, todos nós temos. Eu sei que se eu perguntar aqui conscientemente para qualquer um que esteja assistindo isso aqui agora, você que está assistindo ao vivo, pelo Zoom, pelo Instagram, ou você que está assistindo depois, nessa aula gravada, porque vai ficar na nossa Universidade Mastermind, vai ter todas as aulas gravadas lá para quem se tornar de fato um Mastermind aqui em Minas Gerais. Essas aulas vão ser disponibilizadas para vocês. E talvez você esteja assistindo agora. Eu sei também que não importa o tempo que tenha assistido essa aula, você deseja algo melhor para você, você quer algo melhor para você. Talvez você esteja de fato num lugar bom, num lugar relevante, que você até gosta, mas ainda que esteja muito bom, pode ficar ainda melhor, pode ficar excelente, pode ficar maravilhoso. E talvez você não atinja esse patamar maior, esse degrau a mais, porque apesar do desejo, apesar do impulso de vida interno, a sua crença, a sua ideia central, a sua verdade absoluta sobre você mesmo, aquilo que você pensa sobre você mesmo, ela continua negativa. Na hora do vamos ver,
na hora de pôr o teste à prova, na hora de pôr o desejo à prova, essa crença, ela acaba se tornando uma crença limitante e te impede de atingir esse desejo que você todo ano planeja para você. Uau, nós já estamos bem avançados aqui na hora. Uau, nós já fizemos quase 50 minutos de aula, show de bola. E eu nem entrei nas ferramentas, olha que legal. Agora vamos entrar nas ferramentas. Desses 4 pilares fundamentais, senhoras e senhores, que nós falamos aqui, vamos recapitular. Liderança situacional, primeiro deles. Inteligência interpessoal, a arte de lidar com pessoas. Número 3, as competências emocionais. E número 4, comunicação eficaz. Esses 4 pilares fundamentais da alta performance, eles foram desenvolvidos, estudados, compilados, catalogados por Napoleão Hill em 17 leis. As 17 leis, que ele chamou de 17 leis do triunfo. As 17 leis, na verdade, nada mais, nada menos são do que senão atitudes e habilidades que você deve desenvolver conscientemente para aumentar o quê? Para aumentar o seu poder pessoal. Lembra-se da fórmula do sucesso? Qual que é a fórmula do sucesso? Poder pessoal é igual a sucesso. Sucesso é igual a poder pessoal. E poder pessoal nada mais nada menos é do que senão a soma das suas atitudes com as suas habilidades. Eu não vou falar de 17 habilidades e atitudes aqui, senhoras e senhores, não dá tempo. Não é esse o meu propósito. O meu propósito aqui é falar algumas fundamentais que eu vou passar aqui agora. O fato é, se você quer conhecer as 17 leis, nós vamos passar as 17 leis no próximo dia 27 de junho de 2024, nesse espaço aqui, BH Mind, ao vivo, a cores, é assim que falava antigamente, ao vivo, a cores, presencial também. Você pode vir, ao final dessa sessão aqui, nós já vamos disponibilizar para vocês, para quem está assistindo aqui no Instagram, no Zoom, nós vamos disponibilizar também nos nossos canais oficiais e no grupo de WhatsApp, o link para a sua inscrição. E olha, aqui é limitado, tá? Hoje nós temos algumas pessoas aqui, não ocupou o espaço total, mas porque os convites foram personalizados também, mas agora vai abrir para Minas Gerais, não é isso? Minas Gerais está aberto. Quem é aqui de Belo Horizonte, a região metropolitana, pode vir dia 27, nós vamos falar as 17 leis. Prometo para vocês, 17 leis serão faladas aqui para você. Hoje aqui, no ao vivo, aqui no Zoom, a galera que está aqui também comigo, nós vamos passar algumas das principais. Principais, talvez as principais, porque na verdade todas são principais. O fato é que depende do momento que você está na sua vida. Mas eu quero começar com a primeira, a número 1 de todas, que não é número 1, não é à toa. Para você desenvolver um poder pessoal elevado, aquele que vai de fato transformar um sonho, uma ideia, um desejo em realidade na sua vida, é a lei número 1. Passa para nós aí, produção. A lei número 1, que é objetivo principal bem definido. Objetivo principal bem definido. Senhoras e senhores, isso é muito importante que nós vamos dizer. Para Napoleão Hill, se tem uma lei que todos, homens e mulheres mais bem-sucedidos que foram estudados por ele, que foram entrevistados pelo Hill, todos aqueles que tinham performance elevada, essas pessoas tinham pelo menos uma característica em comum, todas elas. Qual era essa característica? Eles e elas sabiam exatamente aonde eles queriam chegar. É a primeira atitude de todas. Depois da atitude mental positiva, a primeira atitude que você deve ter é definir de maneira clara, objetiva, de maneira bem definida, o seu objetivo. O que você quer para a sua vida? Não importa o que você queira. O desejo é subjetivo. O desejo é subjetivo. Ele é de cada um. Você pode querer uma família feliz ou uma empresa multimilionária, ou as duas coisas, não importa. Mas o fato é, você tem que saber o que você quer.
Porque o que nós conhecemos aos montes é pessoas muito bem-sucedidas financeiramente, monetariamente muito bem-sucedidas, mas completamente depressivas e insatisfeitas com a própria vida, porque no fundo, não queriam aquilo ali exatamente. Ou pagaram um preço muito mais elevado do que estavam pensando que iriam pagar. Mas esse preço pago a mais, ele foi às custas de não saber exatamente o que eles queriam para eles. Napoleão Hill identificou que homens e mulheres bem-sucedidas, às vezes que nasceram em berços humildes, pessoas que nasceram de famílias financeiramente pobres mesmo, famílias às vezes que não tinham condições, às vezes sem estudo educacional completo, mesmo assim essas pessoas chegavam a resultados extraordinários, muito acima da média daquelas pessoas que tinham estudo, que vinham de famílias às vezes monetariamente bem, tranquilas. Essas pessoas chegavam além do esperado. Por quê? Porque elas tinham um objetivo bem definido e tinham um planejamento estratégico para chegar até lá. O fato é, ele também entrevistou pessoas que não foram bem-sucedidas. Napoleão Hill entrevistou também, senhoras e senhores, presidiários, entrevistou pessoas que eram consideradas fracassadas, pessoas que não tiveram resultados expressivos, muito embora fosse esperado delas que elas tivessem resultados positivos. Às vezes por causa da família, às vezes por causa do dinheiro do bolso, às vezes por causa das pessoas que elas conviviam e se relacionavam. E ele percebeu que essas pessoas, 92% dessas pessoas fracassaram porque, apesar de condições favoráveis no início da carreira, no início da vida, essas pessoas fracassaram porque elas não tinham um objetivo bem definido, porque elas não sabiam o que queriam. Elas começavam um projeto e na primeira adversidade, no primeiro desafio, elas largavam o projeto, elas desistiam do negócio quando havia uma quebra, havia um fracasso, às vezes uma falência. Elas às vezes mudavam a economia, mudavam um plano econômico do governo e elas quebravam por causa disso, ou uma nova invenção no mercado aparecia e quebrava o negócio deles. O fato é que essas pessoas desistiam ao longo do caminho porque no fundo não sabiam e não era aquilo que elas queriam para elas. Então, se você não sabe o que você quer, a probabilidade de você caminhar pela vida entre altos e baixos é muito elevada. A probabilidade é muito elevada. E existe também a probabilidade de você até ser bem sucedido em algum negócio, você até ser bem sucedido financeiramente, ser um multimilionário, mas é capaz de você chegar no final da vida, olhar para trás e dizer: olha, eu trocaria toda a minha fortuna para ter um momento a mais com a minha família, um abraço a mais à minha filha, um carinho a mais na minha esposa ou no meu marido, um segundo a mais com meus pais, um segundo a mais com uma pessoa querida. Mas foi desperdiçado porque às vezes buscou a vida inteira algo que não era o que ela queria de fato. Ela pensava que ela queria, ela foi impulsionada pela sociedade, exigido dela pela sociedade que ela buscasse dinheiro desenfreadamente, e ela pensou que isso era o certo, mas chegou no final da vida, ela percebeu que não era bem assim. Portanto, senhoras e senhores, a primeira atitude da filosofia do sucesso de Napoleão Hill é saber exatamente onde você quer chegar. E essa definição, ela vai de fato conduzir todas as outras atitudes e todas as outras habilidades que você deve desenvolver. Porque daí para frente, senhoras e senhores, sabendo o que você quer, você sabendo o seu ponto de partida, você deve identificar qual que é a distância para chegar lá. Olha, se eu quero ser um homem de negócios, uma mulher de negócios muito bem sucedida, multimilionário, está tudo certo, não tem problema nenhum, desde que seja verdade, desde que seja uma verdade absoluta para você. Mas uma vez definido essa verdade absoluta, eu quero isso. Onde que eu estou? Eu estou aqui. Para chegar aqui, o que eu preciso? Eu preciso desenvolver algumas habilidades, alguns conhecimentos.
eu preciso desenvolver algumas técnicas, eu preciso fazer algumas coisas e pagar alguns preços também. Então, primeira coisa que você deve saber é o seu ponto final, lá em cima. Sabendo lá em cima, você vai desenvolver as atitudes e habilidades para elevar o seu poder pessoal para quê? Para chegar no ponto onde você quer chegar. Não adianta um músico que quer ser um músico de alta... Alguém aqui já quer ser músico de bem sucedido, famosão? Não, eu queria ser o Slash do Guns N' Roses. Eu sou da década de 80, ou seja, na década de 90 eu era pré-adolescente. Bailarina, tem gente que queria ser bailarina. Eu queria ser o Slash do Guns N' Roses. Eu comecei a tocar guitarra por causa dele. Eu tinha um cabelão que vinha nas costas aqui, ó. Queria ser Slash. O que eu fiz? Na adolescência, pré-adolescência, né? Pedi pro meu pai um violão, depois uma guitarra. Meu pai foi me dando, né? Graças a Deus, eu vim de uma família bem economicamente, ele me deu a guitarra e eu fui fazer aulas de guitarra e eu dediquei muito a aula de guitarra. E algum belo momento da minha vida, quando eu entrei para a faculdade, eu montei uma banda, e essa banda de rock, é banda de rock, tá, gente? Não é essas coisinhas que tem aí, não, é banda de rock, coisa de qualidade. Eu toquei numa banda e nós fizemos shows em Belo Horizonte, tínhamos shows regulares todos os meses. Chegamos a tocar no Mix Garden, quem conhece aqui BH sabe. Cheguei a tocar no Mix Garden, cheguei a tocar na Floricultura, tocando guitarra, e eu devo ter passado, sei lá, eu não sei fazer essa conta direito não, mas mais de 10 mil horas tocando guitarra e violão eu passei fácil na minha vida. Porque eu estudava para a escola e depois do estudo era violão e era guitarra. E eu fui até bom nisso. Mas chegou um momento em que a sociedade me impressionou, que a família me impressionou. Vitor, acabou a brincadeira. Não é isso? Acabou a brincadeira. Ou você se torna um profissional na música e está tudo bem e vai ganhar seu dinheiro com isso, ou você muda de caminho e vai ganhar dinheiro com outra coisa, vai trabalhar com negócios, com as coisas que você pensa que vai fazer, certo? E aí eu percebi que a música, por mais que fosse um hobby bacana, por mais que fosse gostoso e prazeroso, não era o que eu queria viver com aquilo. Eu não queria viver daquilo. Agora, imagina se eu tivesse pegado as mais de 10 mil horas que eu passei na minha vida estudando guitarra, treinando guitarra lá, que hoje me servem para absolutamente nada, porque nem tocar eu consigo tocar, nem no final de semana eu consigo tocar, por compromissos e por decisões pessoais. Mas se eu tivesse gastado esse tempo estudando comportamento humano, que é algo que eu faço hoje com muito gosto e com muita paixão, imagina quem eu seria hoje. Poxa vida, eu seria um cara. Se eu estivesse estudando desde o começo lá, ó, exatamente onde eu queria estar, onde eu quero estar, que é aqui, eu estaria muito mais desenvolvido, evoluído nesse aspecto. Ó, tudo bem, são escolhas da vida. Eu não estou falando que eu fiz errado, não, porque foi muito bom, eu gostei demais de ter vivido essa experiência. É história para contar, de ter vivido de uma banda de rock alguns anos, foram mais de 5 anos uma banda de rock. A questão é, naquilo que você se dedicar, naquilo que você colocar o seu foco, naquilo que você colocar e desenvolver aptitudes e habilidades, senhoras e senhores, você vai mais cedo ou mais tarde ter resultados positivos, ter resultados extraordinários. Pode ser que demore, pode ser que você esteja nesse processo e falando assim, Vitor, pô, mas eu estou investindo aqui muito tempo e até hoje eu não saio do lugar. Tudo bem, mais cedo ou mais tarde vai acontecer, se você tiver persistência o suficiente, se você tiver a coragem de manter esse projeto. E só vai ter persistência, eu vou dar a palavra, porque tem uma pergunta aqui, ó. Só vai ter persistência, só vai ter de fato coragem de se manter no projeto quem souber exatamente o seu objetivo bem definido. Porque se não souber exatamente o seu objetivo bem definido, se souber onde está a sua paixão e o seu talento, na primeira dificuldade, na hora que vierem as dificuldades, na hora que você vê que o resultado não está chegando, você vai desistir. E por que você vai desistir? Porque não é aquilo que você quer de fato. Perguntas? E quando a dificuldade
dificuldade é decidir o objetivo. Quando a gente quer fazer tudo, tocar guitarra, dançar e trabalhar, e a gente não tem realmente um objetivo claro, qual é a ferramenta que a gente usa para chegar? Uau, essa é uma excelente pergunta. Para quem não ouviu, talvez aqui não tenha ouvido a pergunta aqui da nossa plateia aqui, é Carla seu nome, não é isso? A Carla perguntou aqui o seguinte, e como que eu defino esse objetivo? Como que eu sei qual que é o meu objetivo? Como que eu sei qual é o objetivo que eu vou traçar para mim? A resposta está no autoconhecimento. Não tem segredo, tem trabalho, e trabalho interno. E uma das formas de você descobrir aquilo que você tem internamente, aquilo que você deseja internamente, de você avançar sobre o seu autoconhecimento, é fazer trabalhos de desenvolvimento pessoal. Às vezes um terapeuta, às vezes um psicólogo, às vezes se você ainda está em dúvida, né? Às vezes trabalhos com mentores. Um dos trabalhos que nós recomendamos é justamente fazer o treinamento Mastermind Lince, que é o nosso treinamento de alta performance para liderança, que trabalha exatamente esses 4 pilares. E à medida que trabalha esses 4 pilares de maneira presencial, você vai avançando sobre o seu autodescobrimento. Lá na sessão de número 5, você faz uma ferramenta que você descobre, de fato, já começa a traçar um planejamento estratégico para você. E você vai reforçando isso ao longo das semanas até chegar na sessão de número 12. E na sessão de número 12 você vai ratificar ou retificar, ajustar, melhorar aquilo que você traçou para você lá na sessão de número 5. Mas tudo isso fundamentado no autoconhecimento, fundamentado naquilo que você descobriu sobre você mesmo. Então não tem segredo, senhoras e senhores. Tem gente que sabe de cara, tem gente que esse objetivo é muito, muito claro, muito certo. Tem gente que ainda tem desafios, é porque não se conhece tão bem ainda, mas é possível mergulhar em si mesmo e descobrir isso. Ainda que seja muitas coisas, sabe? Não tem nada de errado ser várias coisas. Padrão 7 adora ter vários objetivos e está tudo certo, desde que sejam conscientes. Legal? Para a gente passar, para a gente fechar aqui, eu vou passar mais uma, nós estamos completando uma hora de aula, uma hora da Mastermind Class, aula número 2. Mais uma, pode passar mais uma aí, por gentileza, produção, passa mais uma para nós aí. Eu vou passar aqui o segundo pilar fundamental, a segunda lei fundamental do sucesso de Napoleão Hill, que é confiança em si mesmo. Confiança em si mesmo. Senhoras e senhores, aqui nós não estamos falando especificamente de habilidades, de desenvolvimento, nós estamos falando sobre atitudes. O Luiz Felipe colocou aqui, o problema é quando a gente sabe o que quer, mas sabe que a chance de ter sucesso naquela área é baixa. Luiz Felipe, talvez, a gente precisa conversar, nós precisamos nos trocar ideias, quem sabe a gente pode ajudar, conduzir, a melhorar, aprofundar ainda mais nesse seu pensamento. Mas este pensamento, ele pode estar influenciado nisso aqui, ó, na confiança em si mesmo. Confiança em si mesmo é a crença nas suas próprias capacidades. Confiança em si mesmo é a crença nas suas próprias capacidades. A pessoa que confia em si mesmo é aquela pessoa que acredita que é capaz de resolver um problema ou atingir uma meta específica. Tá, senhoras e senhores? Específica, porque a autoconfiança, ela aparece em nossas vidas em diversos contextos. Às vezes um contexto você é muito confiante, porque tem experiência, porque estudou, porque tem uma habilidade natural, porque tem um talento natural. E em outros contextos, em outras situações, talvez você não tenha tanta confiança em si mesmo. E talvez você olhe um mercado, Luiz Felipe, olhe um mercado que é desafiador, um mercado que é ruim, um mercado que às vezes não pega tanto, não dá tantas oportunidades atualmente.
E aí você olha esse caminho desafiador, você olha essa distância a ser percorrida muito grande, e você fala assim, pô, eu até sei o que eu quero, mas esse caminho é tão distante, que no fundo, eu não acredito que eu sou capaz de chegar lá. E quantos exemplos nós temos na sociedade de pessoas que empreenderam em negócios que ninguém fazia ideia, ou que muitas pessoas, ao contrário, até faziam ideia, mas chegavam lá e diziam, olha, você está louco? Você está louco de investir nisso? Você está louco de pensar assim? Quem investir nisso cai por terra. O próprio Andrew, o primeiro entrevistado de Napoleão Hill, que era uma pessoa que não tinha nem o ensino fundamental completo e era o homem mais rico dos Estados Unidos da América, foi o primeiro a ser entrevistado em 1908. O Andrew, ele veio de uma família humildemente pobre, né, financeiramente pobre. Ele não era nem americano, ele era um escocês. Ele começou a vida lá como engraxate de sapato, foi datilógrafo, né, assim que falava, datilógrafo e tal. E depois ele tinha uma ideia. Qual que era a ideia do Andrew? A ideia original do Andrew, senhoras e senhores, era fazer com que a barra de aço que se vendia no mercado na época, ele pensou assim, se eu conseguir abaixar o preço, produzir de tal forma que eu consiga diminuir os custos e fazer com que eu coloque uma barra de aço no mercado a preço menor do que $100, eu vou arrebentar. E naquela época, uma barra de aço custava para mais de $500. E quando ele teve essa ideia, quando ele teve esse plano, as pessoas do mercado, as pessoas em volta dele diziam o seguinte, você é louco, nunca ninguém será capaz de abaixar o preço de uma barra de ferro, uma barra de aço, para menos de $100. E o Andrew investiu tudo que ele economizou, tudo que ele tinha, para poder fazer com que a produção fosse tão eficiente possível, que pudesse fazer com que no final, o produto final dele fosse abaixo de $100. Até que um belo dia ele conseguiu algo que ninguém esperava. E foi aí que veio toda a fortuna do Andrew. Toda a fortuna do Andrew veio de uma única ideia dentro de um mercado que não existia, ou que o mercado entendia que era impossível naquela época. Com base nisso, senhoras e senhores, a confiança em si mesmo, apesar do objetivo ser a lei número 1, a confiança em si mesmo é uma condição sine qua non. O que significa isso? Uma condição sem a qual não existe resultado satisfatório. Você pode até ter um projeto muito bem sucedido, você pode ter até uma ideia muito clara, você pode saber exatamente o que você quer para você, você pode ter um planejamento estratégico para isso, você pode até mesmo se reunir com pessoas adequadas para atingir esse resultado, você pode ter uma ideia brilhante que vai ser um sucesso no mercado, mas se você não tiver confiança suficiente para encarar o desafio, para fazer a coisa acontecer, para aceitar as diversidades ao longo do projeto, para poder fazer o esforço que vai ser necessário para convencer os outros de que você tem razão, se você não tiver confiança em si mesmo, por melhor que seja o seu projeto, por melhor que seja o seu objetivo, a probabilidade é que ele nunca seja atingido de fato. Por isso, a confiança em si mesmo é uma lei fundamental e uma atitude fundamental, principalmente porque ela vai mexer exatamente na sua ideia central sobre você mesmo. Para a gente fechar a nossa aula, antes de eu abrir aqui para ver se tem algumas perguntas, se tem questionamentos. Luiz Felipe, você também, por gentileza, você contribuiu bastante aqui com a gente, quero te ouvir, mas
Para a gente fechar, quando nós estávamos falando lá na aula de número 1, que existe um caminho, existe todo um processo para um resultado final, que é um processo que várias ciências já entendem existir na nossa mente, que é o pensamento, que é formado através de estímulos externos ou internos. Esse pensamento gera uma emoção, essa emoção gera uma ação, um comportamento, e esse comportamento gera uma atitude e uma habilidade. Mas esse pensamento original, ele é influenciado, ele é viciado por aquilo que você acredita sobre você mesmo, por aquilo que você entende como valor, como crença, como verdade absoluta. E nós dissemos que para ter sucesso é preciso ter poder, ter o seu poder pessoal, elevar o seu poder pessoal. E poder pessoal é a soma das suas atitudes e das suas habilidades. Nós vimos que nós temos 17 habilidades e atitudes a serem desenvolvidas segundo Napoleão Hill. E que a primeira delas, a número 1, é saber exatamente o que você quer. Mas você não vai atingir o que você quer, o resultado final dentro da nossa fórmula, se você não alterar aqui, a sua ideia central, aquilo que você acredita sobre você mesmo. E nós mudamos essa crença interna, não é do dia para a noite, não é com uma masterclass que você assistiu agora, você assistiu dia 11, assistiu agora. Isso não muda ninguém. Ficar ouvindo o fulaninho falar na internet, o beltraninho falar na internet, não muda ninguém. Você pode até ficar mais entusiasmado, você pode até ficar com mais energia, você pode até pipocar ideias na sua cabeça, e isso está ótimo, já é um baita de um benefício, já está ajudando muito. Mas mesmo esse entusiasmo, mesmo essa energia, mesmo essas ideias que forem pipocando na sua cabeça, elas não vão funcionar se você não alterar a sua ideia central sobre você mesmo. E essa ideia central não muda do dia para a noite. Sabe por quê? Porque ela também não foi formada do dia para a noite. Ela foi formada ao longo de um processo, de um caminhar da sua história. Desde os 0 anos de idade, lá dos 0 aos 7 anos de idade, você recebeu um monte de informação, você recebeu um monte de crença, e você não tinha capacidade de intelecto suficiente, de consciência suficiente para filtrar o que era certo e o que era errado. Você simplesmente absorveu. E isso foi reforçado ao longo do tempo. Foi reforçado por quem? Por você mesmo, porque você continuou pensando daquela forma, você nunca mudou. Você continua pensando do mesmo jeito. Se alguém um dia disse para você que você não seria nada na vida, e você não fez nada a respeito disso porque não tinha consciência, porque era criança, você vai continuar a sua vida caminhando, sempre pensando que talvez você não vai ser nada na vida mesmo. E isso vai surgir na sua mente inconscientemente toda vez que um grande desafio aparecer na sua frente. E esse reforço mental, inconsciente, constante, foi batendo em você, até que se solidificou, virou uma crença absoluta lá interna. E tão forte que você nem percebe que está pensando isso. Tão forte que você nem sabe que está lá dentro ainda. E se isso aqui não é alterado, o resultado final não é alterado. Por isso, senhoras e senhores, que nós estamos oferecendo para vocês o nosso workshop no dia 27 de junho de 2024, às 19h30, aqui no espaço BH Mind. Nós vamos falar de 17 comportamentos, nós vamos falar de 17 habilidades e atitudes, nós vamos focar na confiança em si mesmo para poder alterar essa estrutura mental, essa crença mental. E lá nós vamos entregar uma oportunidade para você, a oportunidade de fazer parte do programa, do treinamento presencial ao vivo aqui em Belo Horizonte, de 12 semanas. Por que 12 semanas? Porque as crenças não mudam do dia para a noite.
Bloqueios emocionais não se quebram num final de semana. Você pode até ficar feliz, animado, mas não se quebra no final de semana com uma ferramenta qualquer que você vai te colocar um impacto emocional, impacto emocional e tal. Você pode sair lá até vibrando e feliz, mas não quebra. O que quebra é o trabalho constante, é a construção de hábitos, é a construção de atitudes e habilidades. E essa construção acontece paulatinamente ao longo das semanas do treinamento. Então, se você quer fazer parte mesmo, se você quer entender como funciona tudo isso, se você quer mudar os seus comportamentos, se você quer mudar os seus hábitos, se você quer melhorar os seus resultados, se você quer quebrar essa atitude mental viciada, venha no dia 27, nós vamos mandar os links para vocês, nós vamos mandar a forma de cadastro para vocês, é gratuito, dia 27 é gratuito, continua sendo gratuito, porque o meu compromisso aqui é com o seu desenvolvimento, mas lá no dia 27 eu vou de fato mostrar para você uma oportunidade única aqui em Belo Horizonte, falando sobre o treinamento das 17 leis de sucesso de Napoleão Hill de 12 semanas. Eu espero vocês lá. Pessoal, vamos encerrar? Demos aí 1h e tanto, quase 1h20 de aula da Masterclass. Quem quiser colocar aí, quem quiser mandar perguntas, Luiz Felipe, por favor, fica à vontade. Paulo César apareceu aí, que bom. Aqui a Carla está aqui também, o Júnior está aqui também. Quem quiser perguntar aí, pode perguntar aqui. A produção também, se tiver produção, quiser aí perguntar também, viu? Pode perguntar para nós. E a gente está aqui à disposição, mas eu dou por encerrada aqui a nossa Mastermind Class, aula número 2, e vejo você no dia 27 de junho, às 19 horas, aqui no BH Mind. Cadastro, acesse o cadastro, faça a sua inscrição, venha fazer parte, venha conhecer a nós aqui, venha conhecer pessoalmente a nossa equipe, venha me conhecer pessoalmente, vamos trocar ideia, vamos bater um papo, fechou? A Ana Cristina, Ana Cristina, que legal, gratidão, obrigado, nós aqui agradecemos pela presença. Eu não estou vendo aqui da Mastermind de Minas Gerais, mas você que está aqui no Instagram da Mastermind de Minas Gerais, obrigado pela presença. Dá uma mentoria de 30 minutos para esse rapaz que está aí. Olha que legal, vou dar uma pergunta. Chico, dou sim, é só falar. É só falar. Só também. Estão pedindo aqui. Presencial. O pessoal do presencial está pedindo ao vivo aqui. Aí, Luiz Felipe, obrigado, adorei a aula. Obrigado, cara. Obrigado. Espero que tenha feito sentido para você, Luiz Felipe. E fica à vontade, eu estou lá no grupo. Se quiser trocar ideia lá sobre o seu negócio, sobre o seu objetivo, vamos trocar ideia, estou à disposição, tá? A gente faz uma mentoria aí, pessoal, online, profissional, tá? Você teria algum contato seu para que possamos fazer contato? Claro, você está no grupo do WhatsApp? Eu estou lá no grupo do WhatsApp, tá? Eu estou lá no grupo do WhatsApp, pode me marcar lá, pode chamar lá, ou pode chamar aqui no Instagram da Mastermind de Minas Gerais, manda um direct na Mastermind de Minas Gerais, quem está aqui no Instagram, fala, quero falar com o Vitor, é fácil, porque lá tem muita gente, né? Tem muito instrutor, eu mando, olha lá, certinho, obrigado, ótimo, combinadíssimo. Então pode colocar seu número aqui que eu entro em contato depois. Gente, para seguir a ordem de Napoleão Hill, da nossa fundação, eu quero deixar a todos uma mensagem positiva. Nós aqui não acreditamos em sorte. Não existe esse negócio de sorte. Algumas pessoas até têm sorte, mas não dá para ter sorte a vida inteira. Tem gente que tem até sorte por um tempo, é bem sucedido, mas não se mantém no negócio. É pouco do online, ao vivo, que você olha para a tela e vê se o seu cabelo está arrumado ou não, né? Bom demais. Mas nós acreditamos, senhoras, nós acreditamos que existe sim a oportunidade e a preparação. A preparação, vocês estão aí, vocês que acompanharam, estão aí, estão ao vivo, estão vindo. A oportunidade será dada a vocês dia 27 de junho também, presencial. Nova oportunidade, faça o cadastro. Tem muita vaga? Tem poucas vagas, são só 30 vagas, tá? São só 30 vagas.
Aí, ó, ótimo, a equipe já me mandou meu telefone aí, são só 30 vagas aqui, porque o espaço não é gigantesco. Então venha, nós já temos algumas inscrições de fato, porque tem gente que já sabe dos bastidores, já se inscreveram. Então faça a inscrição. Então a oportunidade está dada. E a preparação? A preparação é contigo, vai ter que vir, vai ter que arriscar. É um esforço concentrado, é sair da zona de conforto. Mas na hora que juntar a oportunidade com a preparação, meu caro, meus caros amigos daqui, a galera que veio aqui hoje, muito obrigado. Na hora que juntar a preparação e a oportunidade, o resultado é certo para quem estiver preparado. Com essas palavras eu dou por encerrado a Mastermind Class. Com um muito obrigado. Vejo você, sabe aonde? No topo. Abraços! Uau! E aí?